Eu quero estender as minhas condolências pela partida do reverendo Raul Vélez, a sua esposa Helena Martín de Vélez, a sua esposa Helena Martín de Vélez, Rosana a seus filhos Rosana, Raul y e Gabriel Vélez, nietos, aos netos, bisnetos demás familiares. e demais familiares. Les reitero, Eu lhes reitero as minhas condolências. cuando la persona parte de esta tierra, Quando a pessoa parte desta al terra, morir su cuerpo físico, quando o seu corpo continúa morre, viviendo en a otra pessoa dimensión, continua vivendo em outra dimensão, en cuerpo, no corpo espiritual. porque el ser humano es Porque alma. o ser humano é alma, espírito e Y corpo. cuando muere su cuerpo físico, E quando o seu corpo físico todavía morre, tiene un cuerpo espiritual ainda tem um corpo en el cual va a espiritual vivir no a qual otra dimensión. Para los creyentes en Cristo, segue vivendo em outra dimensão. van a vivir Para os crentes em Cristo, a la sexta para os dimensión, que es cristãos, el paraíso, donde están esperando eles vão viver na por la sexta resurrección dimensão, que é o paraíso, en cuerpos onde glorificados. estão esperando Por lo pela cual, Señor ressurreição Jesucristo em corpos glorificados, pasará para o qual o essa Senhor dimensão Jesus Cristo passará por essa dimensão para traerlos de nuevo a la tierra, para trazê-los resucitarlos novamente à terra, en cuerpo ressuscitá-los nuevo, eterno, num inmortal, corpo novo, incorruptible, eterno, imortal como el e cuerpo incorruptível, glorificado como o que corpo tiene glorificado que Jesus Cristo tem. Cuando Cristo fue a Quando resucitar a Cristo Lázaro, foi ressuscitar Lázaro, sus discípulos os seus discípulos no comprendían el não vocabulario de compreendiam Cristo o vocabulário de cuando Cristo dijo, quando ele disse: Lázaro, nuestro amigo, o nosso duerme, amigo y Lázaro dorme va a despertar. e vou despertá-lo. Ellos le dicen a Eles Jesús, "Si disseram duerme, para Jesus: se ele dorme, estará bem. Pero Cristo les hablaba Porém, Cristo lhes falava de la muerte física, da morte física, de la cual también se dice também se diz que la persona está dormida. que a pessoa está Porque para adormecida, el creyente en Cristo porque para o crente em Cristo no hay muerte, não há morte, sino que continúa viviendo la persona, senão que en essa alma y pessoa espíritu, continua vivendo em no alma paraíso. e espírito no paraíso. La muerte para el cristiano A morte para o cristão es representada está en representada dormir, porque Cristo no dormir. despertará porque Cristo os despertará en su venida, na sua vinda, como él ha como prometido. ele Lea prometeu. en San Juan capítulo Vejam 11, no capítulo 11 de São João, Cristo dice: María le dijo, quando le dice Jesús Cristo foi a Marta, la para hermana de ressuscitar Lázaro, cuando a fue Lázaro, para resucitar a Lázaro, despertarlo despertá-lo do sono, del sueño de la muerte, da morte física. física, Jesús le dice Jesus en disse San Juan, para capítulo Marta, 11, seu verso irmão, 23 en adelante, a partir do versículo Jesús le dijo, 23 "Tu em hermano diante, resucitará". Jesus lhe disse: Marta teu le dijo, irmão "Yo sé que ressuscitará. resucitará Marta en la respondeu: resurrección eu sei que ressuscitará en na los últimos días, ressurreição no último porque dia. todo creyente en Cristo Porque todo crente em tiene la Cristo enseñanza de Cristo que Él tem resucitará o ensinamento a de todos los Cristo, creyentes en Él, de que ele muerte, ressuscitará físicamente los todos os ressuscitará crentes nele en el que día tenham posterior. morrido fisicamente, e os ressuscitará no último dia. Le dijo Jesús: E Jesus lhe disse: Yo soy eu la sou resurrección a y la vida. ressurreição e a vida. El que cree en mí, Aquele que crê aunque em esté mim, muerto, mesmo que esteja viverá. morto, viverá. y todo aquel que vive E y todo cree en mí, aquele que vive e crê no em mim morirá eternamente. não morrerá Crees eternamente.
crês nisto? Le dijo, Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Portanto, a promessa para os crentes em Cristo é que eles ressuscitarão no último dia e asseguraram o seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. E vejam também o que Jesus disse em São João, no capítulo 6, nos versículos 39 e 40, ele disse, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para os crentes em Cristo, está a promessa da ressurreição em corpos eternos, imortais e glorificados, de todos aqueles crentes que passaram por essa terra e creram em Cristo, recebendo-o como o seu Salvador. Por esse motivo, é que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, e versículos 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Como o apóstolo São Paulo diz que Cristo em sua venida vai a ressuscitar a todos os que morreram na fé Vejam cristiana. Como o apóstolo São Paulo disse que Cristo, na sua vinda, ressuscitará todos os que morreram na fé cristã. E na primeira carta aos Tessalonicenses, nos diz da seguinte maneira, no capítulo 4, versos 13 em adelante, a partir do versículo 13 e daí em tampouco diante. queremos, hermanos, que ignoreis acerca de los que duermen, para que Não no quero, os porém, entristeçais irmãos, que sejais como outros ignorantes que não têm esperança. a respeito dos que já dormem, para que não Porque vos se cremos que entristeçais Jesus morreu como os demais e que não têm ressuscitou, esperança. assim Porque também se trará cremos que Deus com Jesus Jesus morreu e a los ressuscitou, que durmieron en él. assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E com trompeta de Deus descenderá del cielo. E Los muertos os en que Cristo morreram em Cristo resucitarán primero. ressuscitarão primeiro. Luego nosotros que vivimos Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E estas são promessas para todos os crentes em Cristo e, consequentemente, quando o crente em Cristo morre, quando seu corpo morre, sabe que vai para a dimensão do paraíso, que é a sexta dimensão, e ali viverá com os demais que estão esperando ali a vinda do Senhor ao paraíso, para regressarem com Ele na sua vinda
a esta dimensão terrena, onde ele ressuscitará aos mortos crentes nele em corpos glorificados e transformará aos que estivermos vivos. Essa é a promessa para os crentes em Cristo. E, consequentemente, o apóstolo São Paulo nos disse: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E por quê? Porque Cristo ressuscitará aos crentes nele que morreram fisicamente. E aos que estivermos vivos nesses momentos, ele nos transformará. E isso será na vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Por isso o cristianismo esteve esperando e está esperando a vinda de Cristo à sua igreja para a ressurreição dos mortos crentes nele em corpos glorificados e para a transformação dos que estiverem vivos quando serão transformados. Isso é também o que São Paulo, nos falando claramente na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 49 em diante, ele disse: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. E esse é um mistério divino. O que São Paulo nos dá a conhecer. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, que na terra haverá um povo crente em Cristo que não verá a morte, senão que estará vivendo e esperando a sua vinda. Por isso, ele disse: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que morreram serão ressuscitados em corpos glorificados e eternos. E os que estivermos vivos seremos transformados para assim obtermos um corpo eterno e glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, para aquele que morre, o crente em Cristo, a esperança de voltar a viver fisicamente num corpo imortal incorruptível, glorificado. E, consequentemente, há consolo. E este é o consolo que São Paulo dá para todos os familiares que tenham um ser amado que parte desta terra, desta dimensão terrena. Não está morto, senão que está vivo em outra dimensão, num corpo espiritual, semelhante ao corpo físico, porém jovem, e quando regresse na ressurreição, terá um corpo glorificado, eterno, semelhante ao corpo glorificado, eterno e jovem que Jesus Cristo tem. Ou seja, que regressará aqui à terra
num corpo novo, imortal, glorificado e jovem para toda a eternidade. Por isso o apóstolo São Paulo nos disse: consolai-vos com estas palavras. São palavras de consolo da parte de Deus, faladas por meio do apóstolo Paulo, para que em momentos como esses nós tenhamos o consolo da parte de Deus, de que a pessoa está viva no paraíso e que Cristo a trará na sua segunda vinda, na sua vinda à igreja no último dia, e lhe dará um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Portanto, para a esposa de Raul Domingo Vélez, a dona Helena Martim de Vélez, para seus filhos, Rosana, Raul e Gabriel, seus netos e bisnetos e demais familiares, Raul Domingo Vélez está vivo em outra dimensão. Consolai-vos com estas palavras, sabendo que ele regressará na segunda vinda de Cristo, com Cristo, juntamente com todos os demais crentes em Cristo que estão no paraíso, para novamente estarem conosco fisicamente, e também nós seremos transformados e todos juntos depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Consolai-vos com estas palavras, dona Helena Martim de Vélez, esposa de Raul, e também seus filhos Rosana, Raul e Gabriel Vélez, seus netos e netas e demais familiares. Que Deus, por meio do seu Espírito, console os vossos corações e em cada dia estejam mais firmes como crentes em Cristo, servindo-o com toda a vossa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que brevemente possamos ver-nos com todos os familiares nossos que partiram ao paraíso e que regressarão na ressurreição. Que Deus lhes abençoe e console vossas almas com estas palavras. Deus lhes abençoe e guarde.